Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou passando por esse momento, se eu estou passando por essa dor, é para o meu bem, Senhor. Então, eu recebo. Se eu estou passando por todas essas dificuldades, todas as coisas, não é essa? E comecei a falar. Eu falava declarando para o mundo espiritual, e eu falava para minha mente se lembrar. E eu falava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tomei café aqui, nem reparei nada. E eu comecei a me lembrar de todos os versículos. E aí eu falava, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, Ele jamais vai me abandonar. Então eu sei que o meu Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que o Senhor... E eu comecei a declarar aqui, chamei a minha família para sentar em volta dessa mesa, uma mesa redonda. Então deixa eu te dar um ato profético aqui. Coloque uma mesa redonda na tua casa. Se você é aquela pessoa que fala, eu quero viver essa fé. Olha, o Senhor já me falou. Eu cheguei até a presentear uma pessoa com uma mesa redonda. Porque a pessoa precisava de uma mesa e Deus falou, você vai dar essa mesa. E eu tava buscando uma mesa quadrada. E o Senhor falou, não, é uma mesa redonda. E eu me lembro que foi difícil de achar, porque Deus me deu a visão da mesa e eu não encontrava a mesa. Fui achar a mesa numa loja que era no sul e a mesa chegou até aqui, era uma mesa redonda, com pés brancos, arredondados e cadeiras brancas. Eu falei, nossa, eu estive na casa da pessoa, falei, a mesa ficou linda aqui. E eu tenho uma mesa redonda alugada, mas eu tenho uma mesa redonda. E foi nessa mesa redonda, sabe por quê? Numa mesa redonda nós vemos o rosto de todas as pessoas. Numa mesa redonda, um olha pro outro, o outro o tempo todo. Uma mesa quadrada, não, quem está ali às vezes do lado não consegue ficar focando. Então, que nós estejamos atentos às coisas. Então, eu coloquei minha família aqui na mesa redonda. E aí, eu comecei a declarar todas essas coisas. Falei, senta aí. A palavra de Deus diz, então, a palavra de Deus diz que Deus cria algo do nada. E comecei a declarar também Ezequiel 38, eu falava assim, num vale de ossos altamente secos. Eu falei, seco, faltava ainda umidificar. Sequíssimos, diz a palavra de Deus. Deus usou Ezequiel para profetizar. Deus estava ensinando que o poder da palavra lançada, conforme a palavra de Deus, tem poder. Óbvio que o demônio, o inimigo usa, e pessoas usam a voz e a palavra cheias de malignidade para declarar maldições, para lançar feitiços. É o poder da palavra, só que sendo usada para trevas. Mas a palavra de Deus diz assim, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E eu estou falando desse jeito porque você que está aqui até agora, que você já vá sendo encorajado, que você vá sentindo o teu espírito aí, com o Espírito Santo já borbulhando em fé, para você crescer em autoridade. E eu comecei a declarar essas coisas aqui na mesa redonda. E eu me levantei, porque o poder da palavra vai mudando a nossa estrutura, vai mexendo no nosso jeito de caminhar. Tantas palavras lindas aí, né? Eu acompanho pessoas que falam da aparência, de como se apresentar, inúmeras pessoas aí, Fabiana, João Mena, e eu acompanho essas pessoas e eu acho fantástico o posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa, esse posicionamento não veio só para o mundo material, porque o mundo material é uma cópia das coisas que já existem no mundo espiritual. Então nós precisamos ter essa postura no mundo espiritual. Gente, todas as vezes que eu tô ministrando, esse cachorro começa a gritar. Então esquece, nem liga para esse cachorro. Eu não vou gravar de novo. E eu comecei a declarar a palavra de Deus com toda essa autoridade. Toda essa autoridade. E eu falava, e eu levantei porque eu tava me sentindo já guerreira. Eu não conseguia ficar sentada. E eu levantei falando da palavra de Deus, e comecei a andar. Quando eu saí daqui, da mesa redonda, eu fui chegando até a minha sala. Então é um cômodo aqui, a minha casa ela é pequena, é um cômodo pequenininho, aqui deve ter o quê? Uns 2 metros por 2 metros, né? 4 metros quadrados, onde fica essa mesinha redonda de 90 centímetros. Eu me levantei daqui e fui caminhando em direção a outra sala que faz um L. Quando eu cheguei na sala do L, saindo daqui, declarando e dá para a porta de entrada da minha casa, eu vi com olhos espirituais
o Senhor Jesus entrando na minha casa. Eu vi porque eu comecei a falar em línguas e eu já logo me abaixei, não tinha como eu ficar de pé. A glória era tamanha que eu tive que me curvar. Eu me curvei e eu falava, ele está aqui, ele está aqui. Eu via aquela glória chegando e tinha como se fosse uma capa em veludo vermelho, lindamente vermelha, com bordas douradas, e ele entrou aqui nessa casa e eu não conseguia me levantar, eu ficava naquela curvatura. Quando a gente vê filmes de reis, rainhas adentrando e que os servos, né, as pessoas que trabalham, elas se curvam, eu fiquei assim com a mão na cintura e a outra numa posição realmente de está entrando o rei, e foi algo que o meu corpo se curvou, e eu comecei a chorar muito, e eu vi a hora que eu falava, eu não sou digna de olhar no seu rosto, eu não sou digna, e aí eu fui tomada por aquele mistério. Só quem já viveu isso entende. Se você ainda não viveu, eu só te falo uma coisa, não julgue agora, não fale, ai pronto, não faça isso, só ouça ou saia, mas não peque contra o rei, não é contra mim, contra Deus. E aí aquilo me jogou no chão, e eu comecei a rolar ali um pouco, e eu senti a alegria. Depois eu estava numa dimensão espiritual, onde havia muita festa, e havia um louvor, e cantava, e havia música, e eu cantava junto, e o Senhor estava nessa festa, e as pessoas estavam muito felizes, é como se eu estivesse ali no céu, eu não sei, e todo mundo cantava, e falavam pra mim, alegre-se, aquela alegria entrou dentro de mim, e aí eu saí de lá tentando resumir, até que acabe aqui esse rios. Eu saí daquela alegria, eu estava chorando muito. Eu falei aqui em casa, eu falei, nossa, eu vi o Senhor. Meu marido estava também emocionado, as crianças aqui. E eu falei, o Senhor está nessa casa. Ainda ensinei para eles, eu falei, entrava um rio de água cristalina. Eu falei, quando for assim, se deita no chão, usa da fé, porque eu fazia isso no início da minha conversão. Então, se você que está aí me ouvindo, você de alguma forma fala, pastor, eu queria ter a sua fé. Muita gente fala isso para mim. Se você vê um mover, se entra, se deixe levar por aquele mover, ainda que você não veja, está acontecendo. E aí ontem eu acordei com algumas dores novamente, eu declarava vitória, abri um culto online de uma apóstola, não sei se é assim que fala, eu esqueci o nome dela, ela é americana, ela estava fazendo um culto ao vivo de cura, e eu assisti aquilo. E eu recebi a minha cura, eram dores horríveis que eu estava sentindo abdominais, e ela orou por pâncreas. E eu falei, Deus, eu estou aqui distante, num país distante, mas eu recebi uma cura, algo saiu de mim. E o que saiu de mim foi um aperto no coração. Então eu quero falar para você, antes que acabe, mude a tua oração de guerra, levanta, declara a palavra, muda a sua postura na sua oração, porque quando a gente muda a postura, declarando a palavra de Deus, o Rei da Glória entra na sua casa, entra na sua causa, e ele vai tocar em você, e ele vai trazer toda uma mudança para a tua vida. Eu quero orar por você nesses minutinhos, 1 minuto que eu tenho. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está ouvindo até agora. Pai, em nome de Jesus, que ela tenha entendido essa palavra e ela mude a postura dela com as dificuldades, que ela entenda que é com a palavra que ela vai guerrear no mundo espiritual, e que o Senhor entrará na história, ela vai ter a experiência de o Senhor entrar na casa dela, na vida, no problema, porque o Senhor é o Rei da Glória e não há impossíveis para o Senhor.